De oftalmologista? Sabe os cuidados que você deve ter com seus olhos? Você vai ter essas respostas no Bem Viver que começa agora. Olá, estamos ao vivo com mais um Bem Viver. E hoje a gente vai falar sobre os nossos olhos que são tão importantes e essenciais na nossa vida. Quem está aqui no estúdio para conversar comigo é o oftalmologista Dr. Emerson Alvim de Lima. Dr. Emerson, prazer recebê-lo mais uma vez no segundo programa. Mais uma vez, prazer é meu. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho dos cuidados com os olhos, né, que são tão importantes para a gente. Sim. E, doutor Emerson, vamos começar a falar assim. As pessoas costumam ir muito no oftalmologista para fazer exame de rotina, precisa ou não? Como é que é isso? Sim, precisa. As pessoas já têm esse hábito já de procurar o oftalmologista todas as vezes que está com dificuldade para poder enxergar, né? E o exame de rotina é o mais procurado. Mas a gente precisa ir mesmo se não estiver sentindo nada, doutor Emerson? Depende muito da idade. Depende da idade da pessoa, depende da profissão da pessoa. Então são vários os fatores que levam a pessoa a procurar o oftalmologista. As pessoas que mais precisam, as pessoas que geralmente procuram o oftalmologista, são aquelas que têm alguma deficiência de grau no olho. Essas são as pessoas que usam óculos. Então elas percebem rapidamente a dificuldade visual e ela procura o oftalmologista para o exame de rotina. O que a gente nota é que algumas pessoas que não têm problema de grau, de óculos, e essas pessoas acabam ficando um pouquinho mais tranquilas e acabam não procurando o oftalmologista. E aí, quando descobre que tem algum problema mais sério, acaba sendo tarde. Né? E aí Que aí já ficou muito tempo sem ir, né? nós vamos falar um pouquinho dessas doenças. Desses Né? problemas. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Emerson sobre os olhos, só ligar lá na nossa produção, no 3559-3903. E a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Dr. Emerson, e criança, quando que a gente tem que levar pela primeira vez? Precisa levar ou não? Precisa. A criança ela deve procurar o oftalmologista ao nascimento. O pai tem que levar a criança para fazer o teste do olhinho. Então a criança nasce, o pediatra examina lá no hospital. Se no hospital não foi realizado o teste do olhinho, o pediatra vai solicitar e os pais vão levar essa criança no consultório do oftalmologista e ele vai realizar o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste muito simples, muito fácil de ser feito, não machuca a criança, não pinga colírio na criança. Então é um teste bem tranquilo e ele consegue detectar várias doenças. Ele consegue a gente consegue observar durante o teste do olhinho que a criança pode estar com algumas doenças. Doenças essas que ao nascimento, são as doenças congênitas. Então é importante levar a criança ao nascimento e depois fazer o acompanhamento anual dessas crianças até os 7 anos de idade. O oftalmologista vai saber explicar se aquela criança precisa realmente ir todo ano ou se não precisa, mas é importante, nos primeiros anos de vida, a criança procurar o oftalmologista. Nós conseguimos detectar glaucoma congênito, tratar e deixar a criança enxergando bem. Nós conseguimos identificar graus elevados, às vezes, no olho, que deixaria a criança com uma dificuldade visual e a gente trata e essa criança passa a ter, depois de adulto, uma visão excelente, uma visão boa. E isso tudo se a gente conseguir examinar nos primeiros 7 anos de vida. Então a gente tem que, os pais têm que levar a criança no oftalmologista nessa fase. Após os 7 anos de idade, vai depender muito de cada criança. E aí o oftalmologista vai orientando. Os professores normalmente encaminham a criança, falam com os pais que a criança está com dificuldade e aí os pais levam essa criança para o oftalmologista. Mas isso é com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos. Então a criança mais novinha acaba não indo, não procurando oftalmologista. Então, hoje em dia os pediatras estão falando muito para levar, para a gente poder olhar, e isso é muito importante. E a gente vê também criancinhas com tampão, né, doutor Emerson? Esse é um dos problemas. Então, nesse período de 0 a 7 anos,
nós vamos observar que uma criança está com uma visão de um olho muito boa. E o outro olho muito ruim. E o outro olho muito ruim. O que fazer? Em alguns casos, a gente usa o tampão, usa óculos, estimula a visão desse olho e a criança chega aos 7 anos enxergando 100% dos 2 olhos. Então, é importante o tratamento. A criança não fez o tratamento, nesse caso específico do tampão, ela vai chegar com 8 anos de idade, com 9, com 10, enxergando 100% de um olho e com o outro olho enxergando bem ruinzinho e não vai melhorar. As pessoas chamam isso de olho preguiçoso, depois que fica adulto. Tem esse olho preguiçoso e tem muita gente que é míope. Você pode explicar pra gente o que é a miopia? Posso. Miopia, a gente está falando de óculos. Né? Nós estamos falando dos erros de refração do olho. Que é o que as pessoas mais procuram o oftalmologista, É o que as pessoas mais procuram o oftalmologista. A porta de entrada do consultório é o exame do óculos. Ele é muito importante, porque durante o exame de óculos a gente consegue detectar outros problemas no olho da pessoa. Problemas esses que a pessoa nem sabia que tinha. Ela vai trocar um óculos e a gente descobre que ela tem uma pressão do olho alta, que ela tem um outro probleminha, e a gente trata e mantém essa visão boa. Mas a miopia é uma dificuldade que a pessoa tem para poder enxergar de longe. A pessoa olha para longe, começa a embaçar, mas para perto ela enxerga perfeitamente. Ela mexe com o computador, com o celular, que está muito na moda, e aí enxerga bem, mas vai olhar para longe e não enxerga. Isso é a miopia. Temos outros problemas, a hipermetropia. É o contrário da miopia. A hipermetropia, a pessoa enxerga de perto. Não enxerga de perto. Tem uma dificuldade para ver para perto, mas para longe uma visão maravilhosa. Isso é diferente da vista cansada? Mais ou menos. A vista cansada a gente tem após os 40 anos de idade. Então, as pessoas, a gente tem uma dificuldade para poder enxergar de perto e necessita de um óculos, bem parecido com o óculos de quem tem hipermetropia, né? Para poder a pessoa conseguir ler. Então, a vista cansada a gente tem o nome de presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto, que inicia em todo mundo após os 40 anos de idade. Quando eu falo após os 40, pode ser 45, pode ser 48, não é? A gente não sabe quando, mas inicia após os 40 anos de idade. E tem ainda o astigmatismo. O astigmatismo atrapalha, é como se ele entortasse um pouquinho a visão da gente. A imagem ela não chega no olho, no cérebro, digamos assim, de forma certinha. Ela chega meio torta, meio deformada. E isso atrapalha tanto para longe quanto para perto. Geralmente as pessoas têm a mistura, né? Tem uma hipermetropia e o astigmatismo junto, ou tem uma miopia com astigmatismo junto, e às vezes não tem o astigmatismo. Doutora Emerson, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco o doutor Emerson vai falar um pouquinho sobre catarata. A gente volta já